Meu nome é Ayrton Henrique Ibel, eu sou neto do Henrique e hoje estou aqui para contar um pouco da história dele. Bom, para a gente falar sobre Henrique Ibel, é sempre um momento bastante agradável. Ele como músico, e ficou conhecido como o homem dos 7 instrumentos, ou homem orquestra, ele foi sempre uma pessoa muito além do seu tempo. Henrique Ibel nasceu em 22 de agosto de 1906, na linha Schmidt, atualmente é o município de Westfália. E a gente então, sobre Henrique Ibel, teve 3 filhos, Erno, Iris e Herbert, e eu sou filho de um deles, que no caso do Erno. Para a gente iniciar a princípio sobre Henrique Ibel, ele foi uma pessoa que desde da mais tenra idade, bem novo já, ele começou o interesse dele pela música. E ele foi uma pessoa autodidata, né? Na realidade, para não dizer que não estudou música, ele teve 7 dias de aula com o tio dele, que casualmente também era o nome de Henrique Ibel, coincidência, mas era. E aí, nesse caso, ele teve essas aulas durante uma semana. E daí em diante ele começou a fazer ele mesmo os estudos, e ele como autodidata. E aqui atrás vocês estão vendo agora, nesse momento, um dos instrumentos que ele construiu. Ele também criou esses instrumentos, esse é o 5º, mas teve outros 4 anteriores. E nós vamos relatar um pouco sobre essa história, né? E falar sobre isso. No início, Henrique Ibel, os pais dele eram agricultores, moravam na linha Schmidt, e ele também seguiu por esse caminho. Mas o interesse dele sempre foi música. Então, isso estava no sangue dele. Então, como ele tinha essa criatividade e facilidade de tocar instrumentos, porque ele começou aprendendo violino, bandoneão, ele começou todos os instrumentos que estão aqui nesse gabinete musical, ele tocava e aprendeu individualmente. Depois ele compilou tudo. De que forma foi isso? Na época de 1920, no século passado, ele se apresentava fazendo shows, mas nem dá para chamar como show, mas principalmente ele se apresentava nas festinhas de família, de comunidades, coisas desse gênero. Porque na época, a gente também tem que entender, aquela época era muito menos expansivo do que nós temos hoje, das formas como ocorre hoje as festas populares em municípios e coisas, nesse aspecto. E Henrique Ibel, então, depois disso, ele começou a ter ideias de criar um instrumento onde é que ele pudesse tocar mais de que um instrumento ao mesmo tempo. Bom, essa ideia nasceu na cabeça dele. Quando que nasceu isso? Henrique Ibel, isso foi na época mais ou menos quando ele tinha por volta dos 27, 28 anos, e ele foi submetido a uma cirurgia de pulmão. Foi uma coisa bem complicada, mas ele superou isso. E dali, na cama de hospital, no leito da cama do hospital, surgiu essa ideia de fazer essa construção do instrumento, agregando vários instrumentos ao mesmo tempo, que ele pudesse tocar isso. Bom, a ideia estava aí. Precisava agora a realização disso. Como fazer? Como executar isso aí? E aí ele começou a fazer o projeto, ele mesmo projetou isso, em cima de cartolinas, né? Na época a gente não tinha muito papel nesse aspecto de tamanho maior, ou até tinha, não sei, não posso afirmar isso também, né?
Mas, de qualquer forma, a gente tem esses... eu tenho guardado esses projetos manuscritos da parte dele deste instrumento aqui. Eu não tenho dos outros 4 anteriores. Mas desse que está aqui, esses manuscritos da construção para fazer... Porque isso aqui é um projeto que tem que ser feito primeiro em cima de um projeto para poder elaborar isso aqui. Na verdade, isso aqui é um piano adquirido, onde é que foi agregado uma série de instrumentos que foram se reutilizando de um instrumento anterior sempre para um mais atualizado. Claro que ele não começou com 7 instrumentos ao mesmo tempo. A ideia era de fazer e tocar 7 instrumentos ao mesmo tempo. Ele começou com, no primeiro instrumento, 4 instrumentos. Depois foi aumentando para 5, e dali ele ficou um bom tempo nessa questão já no segundo instrumento com 5, e depois foi para o terceiro, para o quarto. Inclusive o quarto instrumento, ele foi esse que ele desenvolveu, e a maioria hoje das imagens que se tem são do quarto instrumento, com o instrumento que ele foi em 1959 para a Europa, mais especificamente para a Alemanha.